Hoje a gente vai ver como um seriado sobre vida pós-morte e filosofia ética e moral pode ajudar a gente com a nossa carreira. Olá, meu nome é Wagner Steffen e eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir os objetivos de carreira. Esse é o Desafio Carreira, um programa aqui no Desafio Rápido, onde a gente tenta se aprofundar um pouquinho melhor nas questões de carreira, trazê-las de uma maneira um pouquinho mais completa, vamos chamar assim. E também a gente está nessa série aí de vídeos temáticos, né? Onde a gente está tentando trazer informações de carreiras, dicas e, enfim, coisas sobre carreira, mudança, seleção, etc. Mas falando atrelado com uma série, com um filme ou com, enfim, coisas do entretenimento, né? E a gente vai falar hoje do The Good Place. E lembrando, se você puder deixar aqui sua inscrição no YouTube, o seu like aí em qualquer rede social, a gente agradece muito. Ou seguir a gente nas redes sociais, ou deixar o seu like, a sua inscrição, sua ativação do sininho, seu comentário, tudo isso ajuda a gente a crescer o canal e a levar para cada vez mais pessoas conteúdo gratuito sobre carreira. Ok? Então, se você puder fazer isso, eu agradeço bastante. É diferente das outras séries que eu venho trazendo aí, que já acabaram faz bastante tempo e tal, a gente vai falar de uma série que é bastante recente e mais do que recente, ela não foi uma série talvez tão mainstream, tão conhecida e tão divulgada. Então, talvez, né, claro, eu desconfio que você está aqui para ver porque você gosta da série, já assistiu, mas de qualquer forma eu vou falar spoilers muito pesados dessa série, então fica um aviso de spoiler maior do que o usual, né? Eu falei de vídeo de spoiler até no vídeo da Alice, a gente deixou aviso de spoiler que saiu em 1950, essa série terminou em 2018, então fica um aviso de spoiler bem intenso, vamos chamar assim, porque se você não viu a série, eu vou falar sim até quase que do final dela, perfeito? Uma correçãozinha, né? A série terminou em 2020, não em 2018. The Good Place, ou aqui, né, no Brasil, O Lugar Bom, é uma série que fala sobre vida pós-morte, né? O nome, O Lugar Bom, se refere à mecânica do pós-morte, onde os nossos personagens vão acabar nesse lugar bom. Não existe céu e inferno, porque são conceitos ligados a muitas religiões. Existe sim o lugar bom e o lugar ruim. E só. A série é uma série que tem 53 episódios, se não me engano. 4 temporadas, ela acabou agora em 2020, na minha opinião, muito bem, por sinal. E ela é uma série diferente, não só das que eu trago aqui, mas eu vejo muita série, e eu considero que ela é diferente. Primeiro porque ela acaba bem, isso já é muito raro, mas também porque ela é uma série que que insere conceitos de filosofia moral e ética. Não é porque eu gosto, e eu gosto sim de filosofia moral e ética, mas uma série de comédia trazer esses conceitos e não, trouxe ali no meio de uma piada. Não, traz conceitos embasados, traz conceitos, falando o nome do autor que escreveu, quando escreveu, é bem intenso. E mesmo assim é uma série engraçadíssima e é uma série muito interessante porque ela também trata, né, esses conceitos de vida pós-morte, né? Tanto é que no começo, né, o Michael, que é naquele momento ali, o líder ali do bairro do lugar bom, né? Então, nesse conceito de vida e morte, quando você morre, você vai para um bairro. Nesse bairro vai ter várias pessoas ali, todas merecedoras desse lugar bom. E o lugar bom ele explica que é feito de um monte de pontos que você fez, cada ação sua na Terra concede pontos positivos ou pontos negativos, e as pessoas que ganham mais pontos ali, né, que fazem muitos pontos, vão para esse lugar bom, e o resto das pessoas vão para o lugar ruim, onde sim, a gente vê, é um lugar meio que de tortura eterna. É diferente do inferno, não é um Lagos de Fogo, etc, mas eles falam várias vezes, né, coisas como aranhas no seu olho e coisas assim. Mas então a gente tem esse conceito. As suas ações levam a coisas boas ou coisas ruins. E vamos lá, gente. O primeiro conceito que eu gostaria de trazer para vocês é um conceito que eu acho bem legal, né? Eu trouxe 6 porque eu queria fazer um conceito para cada personagem principal aí, né? Para quem se pergunta aí quem eu vou considerar principal, eu vou considerar... Não, eu queria colocar um conselho, né? Uma dica de carreira com a Judge, né? A juíza do universo,
que ela é um dos meus personagens preferidos, mas ela aparece acho que só na terceira temporada pra frente e ela não é principal, a história não se passa ao redor dela. E fora que ela é um ser super poderoso ali, ela seria mais ou menos o que as religiões têm de figura de Deus, né? Ela é infinitamente justa, né? Claro, também é uma personagem engraçada, também é um personagem que traz um humor, mas eu não trouxe ela. Eu trouxe Eleanor, Chidi, Jason e Tahani, que são os 4 humanos que vão participar, aí, que são os humanos que morreram e foram para esse lugar bom, e o Michael e a Janet, tá? Então eu trouxe esses aqui. Então, como a gente começa? A gente começa com a Eleanor, né? Que aí seria mais ou menos a personagem principal. A história meio que se revolve um pouco em torno das percepções dela e como ela percebe as coisas, tá? Para quem não assistiu a série, para quem quer resumir, a Eleanor, ela é o que os americanos chamam de white trash, né? O lixo branco. Ela é uma pessoa meio reclamona, reclama de tudo, ela é meio fracassadinha na vida, ela não é muito moral e ética, né? Ela vendia drogas falsas para idosos, então você vê o nível, mas ela nunca se considerou uma pessoa ruim, porque ela nunca matou ninguém, nunca fez algo extremamente ruim para ninguém, né? E quando ela chega no lugar bom, a história toda se revolve dela achar que ela está no lugar errado. A gente vai descobrir que ela tá, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas o que é a Eleanor, né? Eleanor Shellstrop, essa pessoa tão interessante aí que descobre que ela tá num lugar, que ela tá errada nesse lugar bom, etc. E mostra a vida dela tendo esse perfil aí meio não criminoso talvez, mas meio não ético. O que ela pode trazer? A Eleanor é a primeira pessoa que descobre que aquele lugar onde ela está, na verdade, é o lugar ruim. No final da primeira temporada, spoilers, né, eu já falei, no final da primeira temporada ela descobre que aquele é o lugar ruim, que foi designado para torturar eles, porque ela percebe que o lugar bom é um lugar super bonito, né? Se você assistir a série, pela primeira temporada inteira, você acredita que eles estão num lugar bom e que houve um engano. O lugar bom tem comida à vontade, informação sobre qualquer coisa à vontade, você pode voar, fazer mágica, você tem tudo o que você quer, sempre que você quer, é um lugar muito bonito, muito lindo. E mesmo assim ela começa a perceber que ela está sendo torturada, que ela tá, essa tortura dela ter que esconder quem ela é e nunca ninguém descobrir, quando ela vai querer confessar o que ela está fazendo, acontece alguma coisa, ela percebe que aquilo é uma tortura. E aí a gente descobre que o Michael, né, o arquiteto do bairro, do lugar bom, é na verdade um demônio que construiu aquele bairro num conceito de inferno, né, que eu coloco os 4 humanos mais improváveis do mundo ali e eles vão se torturar psicologicamente pro resto da eternidade. E não dá certo, obviamente, o plano dele, porque ela não descobre. Mas qual é a lição que a gente tira desse acontecimento e da Eleanor? A Eleanor percebe que nem todo paraíso é bom para ela. Ela percebe que ela está sendo torturada ali, mesmo que aquele lugar seja infinitamente maravilhoso e que ela tem tudo que ela quer, ela tem tudo que... mas ainda assim é torturante aquele lugar. E repara, mesmo sendo um projeto do lugar ruim, né, o Michael sendo um demônio e ele projetando aquilo para ser tortura, o lugar bom, para as aparências, ele é maravilhoso. Te lembra alguma coisa? Eu não vou citar nomes de empresas aqui porque eu não quero acusar ninguém, mas eu trabalho com muita gente que é funcionário dessas Great Place to Work, né, que sai todo ano, é a lista das 50, 100 melhores empresas para se trabalhar, das empresas que mais tratam bem o funcionário, etc, etc. E mesmo assim tem pessoas miseráveis lá, que trabalham lá, que tem pimbolim, videogame, etc, mas pessoas que estão sendo torturadas lá dentro. O que a gente pode aprender aqui é que não importa o quão bonito e o quão chamativo seja o lugar, se você não quer, ou se aquilo te tortura, aquilo não é o bom lugar para você. Você precisa entender que eu gostaria que você entendesse que nem todo lugar que parece um paraíso vai ser um paraíso para você. Foi um paraíso na Terra, né? Coisa assim, o lugar é excelente, todo mundo fala que é o melhor lugar para se trabalhar, mas aí você entra lá e você
não vai para frente, você não gosta, aquela cultura, aquela área às vezes que você tá é péssima. Eu fiquei sabendo que esse gerente é o melhor para se trabalhar com ele, mas às vezes é o melhor para se trabalhar para determinado perfil e não para o seu. Às vezes, já aconteceu, vou falar um exemplo contrário do que geralmente se traz. Eu já vi uma pessoa muito agressiva comercialmente e trabalhar com uma pessoa que todo mundo falava que era bom, mas o gerente não era agressivo o suficiente para aquela pessoa e ele acabava se torturando, porque ele sentia que o potencial dele estava perdido ali. O que normalmente acontece é o gerente ser muito agressivo e o funcionário não ser tanto. Mas já acontece, então, o que a gente pode tirar em resumo de lição é: nem todo lugar que todo mundo acha maravilhoso vai ser o paraíso para você, certo? Faça que nem a Eleanor e perceba quando você, na verdade, está num lugar ruim. Bom, vou trazer aqui vamos dizer assim, a dica de carreira que acho que a minha personagem preferida traz, né? Pra gente relembrar que se você já viu o seriado ou para você entender, caso você não tenha visto, a Janet é uma espécie de supercomputador num formato parecido com o humano. Ela sempre fala que ela não é uma humana, mas ela parece com uma humana, com algumas poucas exceções, ela consegue materializar qualquer coisa e dar qualquer tipo de informação para as pessoas. E ela é um ser super poderoso, né? E o que esse ser super poderoso pode ensinar pra gente sobre carreira? Vamos lá. A primeira coisa para vocês entenderem é que a Janet, existem várias Janets, cada bairro do lugar bom e cada bairro do lugar ruim tem uma. E a gente vai depois descobrir que tem um lugar que chama Zona Neutra, que tem as Janets neutras e elas se comportam neutramente, de maneira boa ou de maneira ruim, no lugar ruim. Mas o que acontece é que a Janet, que é a principal, vamos chamar assim, que acompanha, né, esses 4 humanos e tal, ela é especial. Por quê? Primeiro que ela foi roubada, né, pelo demônio, né, o Michael. Ele rouba ela para fazer o bairro do lugar bom parecer, o bairro que ele está fazendo o experimento, né, de tortura psicológica, parecer muito genuíno, né? Então ele rouba ela. Mas o que acontece é que ela passa por muitas reinicializações. Basicamente ela morre. Tem um botão no lugar, né, no bairro, e sempre que esse botão é apertado, ela morre. Então ela morre por várias vezes, mais de 800 vezes, né? A gente vai entender melhor no último tópico aqui. Mas ela morre e sempre ela volta. Sempre que ela volta é um sofrimento, porque ela precisa fazer o download de novo de todo o conhecimento do universo. Demora várias horas e tal. Ela fica meio infantil, enfim. O que acontece é que mesmo esse ser tão poderoso e tão inimaginável, tão, né, eficiente, esse ser, ele evolui. Mas ele evolui através do sofrimento. Então a primeira lição que a gente tem que entender é que para você evoluir vai ter sofrimento, tá? A evolução ela vem da mudança e a mudança gera sofrimento, tá? Não tem uma evolução com você fazendo todo dia a mesma coisa e toda coisa que você faz é a mesma que você sempre fez. Então se você faz sempre a mesma coisa, pode até ficar, até determinado momento você fica melhor naquilo que você faz, né? É o princípio do aprendizado. Você vai tocar o violão, se você toca o violão todo dia, cada dia você vai ficando melhor. Mas chega um momento onde para. Você vai ficar naqueles, pode tocar todos os dias, você vai ficar sempre melhor. Então tem que mudar alguma coisa para você evoluir como pessoa, né? Você pode virar o melhor músico do mundo se você tocar violão todo dia, cada dia aprender uma coisa nova. Mas não é assim que ocorre. Em geral, a evolução acontece sempre com mudança, acontece sempre com sofrimento. Você sofre um pouco. Mas é um sofrimento físico, mental. Não, você não precisa morrer, igual a Janet morre, quase que literalmente, para reviver um pouco melhor. Na verdade, esse sofrimento que eu falo é o sofrimento de sair um pouquinho aí do que você já faz, né? E aprender coisas novas, reconhecer seus erros, parar um pouco para pensar em como você pode, como pessoa, às vezes, ser um pouco melhor. Então tem vários tipos aí de maneiras de você evoluir. A Janet nos ensina que, sim, todas elas vão trazer um pouquinho de sofrimento emocional, dificilmente, mas enfim, vamos supor que você esteja trabalhando no seu corpo, fazendo um sofrimento um pouco físico mesmo, para aí você melhorar. Mas que sempre a gente deveria estar evoluindo, sempre buscar ser pessoas melhores, né? Mentalmente, emocionalmente e fisicamente também, perfeito? Mas além disso, a Janet traz mais uma liçãozinha que ela já é o receptáculo de todo o conhecimento do universo, mas ela sempre está melhorando. Chega um momento onde ela percebe que
se reiniciar várias vezes, ela fica melhor, e às vezes ela começa a perceber que aquilo é bom, a mudança, o reiniciar todas as vezes é bom, e mesmo ela sendo muito poderosa, muito, enfim, não só ter poder, mas muitas habilidades diferentes e quase que infinitamente já ter um conhecimento infinito, sempre melhorar é bom. Tá? Então, mesmo que você ache que você tenha o conhecimento infinito sobre algo, tem sempre algo a aprender, tem sempre algo a aprofundar, tem sempre algo a se especializar. Então, você pode melhorar como pessoa, mas você também pode se aprofundar sempre que você, mesmo que você ache que você já sabe tudo sobre determinado assunto, você pode sempre melhorar, sempre virar, mesmo que você já esteja muito bom em determinado aspecto, habilidade, tema e etc. Você pode sempre se aprofundar mais. Tá? Então, é isso que a Janet traz pra gente. A próxima dica é trazida pelo, talvez seja o personagem preferido ali, ele e o Michael eu gosto muito, que é o personagem Chiri Anagonye, né? Esse personagem, ele é um professor na época que ele era vivo, um professor de filosofia moral e ética. Ele é o responsável pela evolução dos outros membros praticamente. Quando a Eleanor descobre que ela não está ali porque ela mereceu, ela pede ajuda para o Chidi para virar uma pessoa boa. Então, ensinar para ela ética e moral, como se comportar de uma maneira ética, pede para ela se tornar uma pessoa merecedora daquele lugar. Esse, pelo menos, é basicamente a temporada 1 inteira. Mas, durante a série toda, o Chidi traz muito isso. Dele sempre estar tentando ensinar os outros os princípios para ser uma pessoa ética, o que a gente deveria fazer, né? A gente já falou um pouquinho sobre ética, se você tiver curiosidade de saber sobre o tema, eu vou deixar o vídeo aqui, que é o tema de ética e moral na psicologia, né? É um pouco aplicado, né? No vídeo eu trabalho para trazer o que é um profissional de psicologia ético, porém, aí eu falo bastante sobre o que é ética, o que a gente pode, e alguns exemplos aí pra gente entender o que é ética antes de chegar em ética profissional e ética da psicologia, tá? Então, fica aí a dica. E ele traz sempre isso de ajudar. Porém, na primeira vez que ela pede ajuda, na primeira temporada, ele fica um pouco em dúvida se ele deve ajudar ou não, afinal, ele estaria traindo, né, os princípios de que, por exemplo, a Eleanor teria roubado o lugar de alguém ali e tal. Mas, sendo um professor de ética e moral, a lição que a gente tira aqui é agir de acordo com o seu discurso, né? Tem alguns ditados em inglês, que fala walk the talk, né? Ande no que você fala. Mas aqui no Brasil, eu acho que a melhor forma que eu encontrei de trazer esse conceito é isso. Haja de acordo com o seu discurso. Se você fala uma coisa, haja assim. Repara, o Chidi, ele é um professor de ética e moral, ele é um professor de filosofia ética e moral. Então, se ele escolhesse não ajudar, ele ia estar traindo um princípio moral, que é, se você pode ajudar alguém, você deveria ajudar essa pessoa. É uma voz que vem lá dentro da gente. Se eu consigo ajudar essa pessoa, por que não? Claro, hoje em dia a gente tem vários motivos para não ajudar alguém e a gente se convence muito desses motivos, mas no fundo, tem uma vozinha dentro de você que fala: se eu posso ajudar essa pessoa, eu devo. Isso vale para a nossa vida profissional também. Não só a parte de sim, você deveria ajudar alguém que se você conseguir ajudar uma pessoa, você deve, mas mais do que isso, vamos um pouquinho além e vamos falar que não só você deve ajudar uma pessoa, mas que você deve ser verdadeira com os seus valores. Se você tem um discurso, você fala uma coisa, se você militante é uma palavra que não deveria ter a carga negativa que ela tem, mas se você é uma pessoa que tem crenças, que tem valores, seja assim, haja de acordo com as suas crenças. Porque é muito fácil, e hoje em dia a gente tem um exemplo muito legal, né? Falar que é cristão, mas é muito difícil respeitar as pessoas, mesmo que elas não creiam no que você crê. Então o que eu falo é, vou sair um pouco do que a gente fala sempre no Desafio de Diversidade, né? Sobre cristão e LGBT, né, tem essa questão, mas além disso, vamos falar assim, é muito fácil falar que é cristão e que segue os ensinamentos de Jesus, quando Jesus disse para você dar outra face e você, antes da pessoa te bater, bate de volta. Ou quando você não respeita uma crença diferente, como por exemplo uma religião de matriz africana, quando você não exige que todos tenham igualdade como você tem. Então, o que eu quero dizer aqui é: seja uma pessoa que age de acordo com os valores que você tem. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra diferente. Falar que é uma pessoa que acredita sempre na verdade, mentir.
falar que é uma pessoa que acredita na justiça e ser injusto, ou nem não lutar por igualdade, falar que é muito legal que todos tenham o direito à moradia e à comida, mas não agir politicamente, né? Não votar em quem tem esse tipo de projeto. Então, o Tiri traz uma coisa que é você sempre agir de acordo com seus valores. Se eu acredito em ética e moral, então eu deveria agir com ética e moral. E a ética, como a gente falou no vídeo que eu acabei de citar aqui, a ética é mais do que a moral. A moral é um costume da época. A ética é você refletir se aquele costume é bom para todos, inclusive para pessoas que não estão presentes, não têm aquele costume. Então vamos refletir eticamente e agir de acordo com os nossos valores. Esse é um pouco mais leve, né? O outro eu peguei um pouco pesado. Mas a personagem Tahani Al-Jamil também é uma personagem muito interessante. É uma personagem com quem talvez eu tenha aprendido bastante. E a atriz, ela é uma super ativista dos direitos LGBT, então, óbvio, tem um super carinho especial pela atriz, né, a Jamila. Mas vamos falar da personagem. A Tahani, ela é uma personagem que e ela acredita que ela está num lugar bom porque ela angariou fundos para causas boas, né? Então, para causas, sei lá, alimentar os pobres, arrecadou 6 bilhões com eventos e tal. Mas, conforme a gente vai conhecendo melhor a personagem, a gente percebe que a vida dela é totalmente dedicada a receber afirmação dos outros, a agradar os outros. Um sentimento de vingança também com a irmã dela, que sempre faz coisas melhor, tipo uma piadinha interna do seriado, mas na verdade ela sempre buscou a aprovação dos outros, sempre viveu num mundo de aparências e ela nunca foi ela mesma, né? Em vários momentos a gente vê ela, quando ela reflete sobre a vida dela, ela vê ela chegando nessa conclusão, que ela nunca foi ela mesma, ela sempre foi uma pessoa super, né, elegante e tal, mas sempre uma pessoa que foi elegante, foi requintada, mas para atender expectativas de outras pessoas. E o que a gente consegue aprender de carreira com ela é a gente nunca viver de acordo, especialmente a nossa vida profissional. Eu sei que eu sempre falo, na vida profissional é parte da vida, etc., mas é a maneira como nós contribuímos para o mundo. É a maneira de sustento e tal, etc.? Sim. E para muita gente, infelizmente, é só isso. Mas vamos falar que se no mundo ideal a gente pudesse escolher, é a maneira como a gente escolhe contribuir para a nossa sociedade, contribuir para um planeta melhor, contribuir para executar os nossos valores no mundo. Então, não deixe que esse tipo de decisão... Claro, sempre que eu falo de decisão de carreira, as pessoas pensam ou em promoção, né, ou em escolha da primeira graduação. Vamos além, não deixe que a sua carreira permaneça sendo simplesmente um receptáculo de expectativa. Eu estou fazendo isso porque meu pai disse, meu professor disse, porque alguém falou para mim, me falaram que eu seria bom em tal coisa. Esquece isso. Isso é importante, eu compreendo, mas mais do que isso, lembre que a única pessoa, você tem que ser, a lição aqui seja verdadeiro com quem você é. De repente você quer ser dançarino, de repente você quer deixar de ser médica, de repente essa vida no escritório você não aguenta mais, de repente trabalhar na empresa do seu pai não é o seu sonho, mas o dele. De repente você quer se tornar uma drag queen, um drag king. E talvez sua família, seus amigos, seus professores nunca apoiariam isso. Mas isso é expectativa deles, isso não te pertence. Então aprenda com a Tahani, com os erros dela e não viva a sua vida tentando atender a expectativa dos outros. Talvez seja até um complemento, né, da Tahani, mas a gente vai falar agora do Jason. O Jason, ele é um rapaz não muito inteligente, que vai para o Good Place claramente também por erro, né? Ele é tipo um complemento da Eleanor nesse ponto. Ele também nunca foi muito bom, mas a questão dele é que ele é meio tonto. E ele, sim, teve uma vida difícil, onde ele precisou recorrer ao crime, etc. Mas a lição que a gente pode tirar dele é exatamente o oposto da Tahani, né? A gente está falando, não atenda as expectativas dos outros. E o Jason viveu uma vida onde ele nunca fez nada que não fosse o que ele mesmo queria, o que ele mesmo pensou, mesmo ele não sendo a pessoa mais brilhante do mundo, tá? Ele é uma espécie de alívio cômico da série, né? A história correria
praticamente 100% a mesma coisa se não fosse o personagem dele. Não é um personagem muito importante para a história e tal, mas é um personagem que sempre que ele faz uma ação você dá aquela risadinha, porque é a graça dele. Mas ele ensina a gente, tanto na vida dele, né, que mostra flashbacks e tal, em uma temporada eles voltam para a Terra, etc. E no próprio lugar bom e no lugar ruim, enfim, qualquer lugar que ele esteja, ele mostra que ele é quem ele é. Meio que sem desculpa. Ah, não, sou quem eu sou, ele sempre faz as mesmas coisas. E algumas vezes dá certo, outras vezes não, mas ele tem essa cara e essa coragem que a gente pode levar para a nossa vida profissional. Seja quem você é, né? Além de não criar expectativas, mais do que não ficar vivendo a vida para atender expectativas dos outros, como a gente falou, mas também viver verdadeiramente quem você é. Então, siga os seus valores. No caso do Jason, ele não tem muitos valores ali, ele tem mais manias do que valores. Mas siga o que você quer, siga os seus desejos mesmo se eles forem infantis ou que as pessoas considerem ele tonto. Siga os seus sonhos, sabe? Não se deixe levar pelo que o mundo diz que é certo e o mundo diz que é errado. Faça o que você gosta de fazer, né? O Jason, por exemplo, adora jogar videogame, comer porcaria, ele gosta de dançar, e todas as paixões dele são paixões que o mundo talvez não considere maduras, mas ele persegue elas mesmo assim, tá? Então, analise a sua carreira e vê se você não gostaria de fazer algo que talvez você não faça por um bloqueio muito antigo, né? Um bloqueio que eu mais pego, eu adoro ler gibi, jogar videogame e tal, e eu não faço mais isso porque sempre me falaram que é uma coisa de criança. Ou eu adoro determinada atividade que é considerada masculina ou feminina. Então, tenta rever se na sua vida não tem um pouco desses bloqueios, para você seguir uma carreira que realmente te faça feliz. Eu já falei em várias vezes, mudar de carreira é difícil, não é fácil, não é um negócio que você faz do dia para a noite, não é um negócio que é 7 dias, mude de carreira, não existe isso. É um planejamento chato, árduo, você tem que fazer, tem que pensar, tem que refletir, tem que pôr no papel várias coisas, demora para fazer transição. Então assim, se você for fazer, tenta fazer pelo menos assim, poucas vezes na vida. Então pensa bem, reflete bastante e verifica se você não tem bloqueios. E aprenda com o Jason. Não tenha, faça o que você gosta, sempre que você quiser. Agora, se até agora eu falei pouco spoiler, agora eu vou falar um que é muito... o spoiler acho que já da primeira, segunda e acho que da terceira temporada tem spoiler aqui, tá? O personagem Michael, eu acho que ele é o meu preferido. Ele é engraçado de um jeito, sei lá, que eu admiro, que é uma mistura meio de tiozão com ser supremo, uma coisa meio... É muito único, assim. Como eu falei, eu vejo muita série, mas o personagem dele eu considero bastante único, assim. Ele e o Tiri são bastante únicos pra mim. O Michael, pra gente entender o que ele consegue ensinar, o Michael consegue ensinar muita coisa pra gente, mas o principal tem a ver com a história. Então, o Michael, ele é o demônio que ele, ao ser promovido a arquiteto, ele ia desenhar um bairro do lugar ruim onde havia tortura física e tal. Acabou. E ele faz um bairro de tortura psicológica. Então ele monta um bairro com um bairro do lugar bom, coloca pessoas que ele estudou lá, que seriam as pessoas mais prováveis de torturar psicologicamente um ao outro, e ele faz esse bairro. Ele enche o bairro com habitantes que são demônios, para fazer uma espécie de teatrinho ali por esses 4 seres humanos que a gente já falou, né? O Jason, a Tahani, o Tiri e a Eleanor. E ele planeja esse bairro. Só que não dá certo, porque a Eleanor percebe. Ela demora uma temporada inteira, mas ela vai lá e percebe. Gente, isso aqui é um lugar ruim, a gente está sendo torturado. E aí o que ele consegue é uma chance de rebutar todo o bairro. Então vai reiniciar inteiro, inclusive a memória dos humanos, e vai colocar os humanos de novo, porque ele tem certeza que, se acontecer isso, eles não vão perceber. E o que acontece é que em vários momentos eles vão percebendo. A Eleanor, na grande maioria das vezes, mas todos eles percebem, algum das reinicializações, eles percebem que eles estão num lugar ruim. E o que acontece é que o Michael, ele faz 802 vezes, se eu não me engano, a reinicialização. Parece que se passam na pós-vida, acho que 300 anos dele tentando torturar, conseguindo torturar em alguns momentos, mas torturando os humaninhos ali, mas sempre chegava um momento onde ele precisava reinicializar, porque ele não conseguia fazer os humanos se torturarem para sempre. Esse era o objetivo dele. Repara, o que o Michael ensina aqui pra gente? Que sim, se a gente tem um sonho, né, para ele, que era um demônio, fazer um bairro de tortura nova, era inovador, era especial.
Era um sonho dele fazer aquilo. E ele queria ser inovador, etc. Mas você não pode cair nessa de nunca desista, né? Semana que vem um vídeo vai falar inclusive sobre piores conselhos de carreira e, spoiler de novo, vai ser um dos piores conselhos de carreira. Por quê? Se você nunca desistir, chega um momento onde você vai dar dando um ponta de faca. Aí você vai falar, Wagner, eu falhei uma vez, eu devo desistir? Talvez não, tá? Eu não sei, porque a sua situação não consigo responder, mas se a falha te fez muito mal, ou se reiniciar um projeto vai te fazer muito mal, talvez você deva desistir. Mas o que eu tô falando não é assim, sempre desista, não é o contrário. As pessoas hoje estão muito no extremo de tudo, né? Então não é nunca e não é sempre. Desconfie, tá? De qualquer conselho que comece com nunca ou sempre, que contenha nunca ou sempre. Aqui o que a gente pode aprender é que temos que ter equilíbrio. Se você desistir na primeira vez, talvez você realmente desista um pouquinho antes do sucesso. Mas se você nunca desistir, você vai estar dando muito ponto de faca e você vai estar fazendo a sua vida um inferno, que literal, no caso aqui do The Good Place, mas você vai fazendo a sua vida um inferno, você vai estar dando um ponto de faca para sempre, insistindo em algo que nunca vai dar certo. Então, como o Michael, saiba a hora de jogar a toalha, de iniciar outros projetos, né? Eu ia trazer aqui também que o Michael começa outros projetos, ele faz outros projetos que são um sucesso depois. Ele falha algumas vezes depois, mesmo depois dessas 800 falhas, ele falha algumas vezes em outros 2 projetos que ele faz, mas no último ele dá certo e ele reinaugura toda a vida pós-morte. Então, aguenta um pouco, que uma hora dá certo, mas aprenda com o Michael que a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que insistir, mas tem uma hora que a gente tem que passar para a próxima página. Não pensa que você vai desistir, pensa que você vai estar deixando um projeto por um outro, dando um passo à frente, virando uma página, tá? A gente tem essa visão muito negativa de desistir, quando na verdade, às vezes era a melhor coisa para fazer. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje, tá? Não importa por onde você esteja vendo esse conteúdo, por favor, deixe um like, deixe um comentário, eu vou ficar muito feliz, eu vou sempre tentar responder. Se você ainda não acompanha as redes sociais, elas vão estar na descrição do episódio, em qualquer lugar que você esteja vendo também. Ajude a gente seguindo as redes sociais. Se você estiver no YouTube, se inscrevendo e ativando o sininho. E ajuda sempre a gente a levar. Tem conteúdos muito legais nas redes sociais também. Aqui no YouTube agora está saindo também todo domingo, né? O resumo da semana também, além dos vídeos normais. Ajuda a gente a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, tá? De forma gratuita, sempre. Eu agradeço demais o tempo que vocês passaram comigo aprendendo um pouquinho mais sobre carreira. Até semana que vem. Tchau, tchau.